Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha, direto do centro da América Latina, mais um Centralcast. Eu quero agradecer a sua presença aqui, seja no seu celular, na sua TV, onde quer que seja. Vai saber no futuro, quando você está vendo essa entrevista, né? E a gente está aqui gravando hoje com um cara especial, uma pessoa que eu já conhecia há um certo tempo, tinha um carinho e respeito porque ele deu uma vez uma oportunidade para nós, para minha banda. E eu achei muito interessante a história dele e decidi chamar ele para vir aqui. E ele aceitou prontamente, ele abriu um espaço na agenda dele. Ele está aqui hoje. Xisto Bueno, muito obrigado pela sua presença, por aceitar esse convite. Dá essa moral para nós aí, cara. Imagina, Murilo, eu que agradeço o convite, agradeço lembrar da gente. E durante muito tempo o que a gente busca fazer é isso, né? Ajudar os amigos, levar os amigos para o programa Sala de Rock, como você falou, e abrir espaço para a cena, para a gente poder fazer um esforço coletivo em prol do rock. Sim, com do certeza. Bom e velho rock and roll. Sim, o que a gente tenta fazer também é parecido com isso, né? Se for parar para ver, é uma continuidade, né? Acho que se todo mundo fizer um trabalho tentando dar abertura para os colegas, né? Artistas, igual você fez ali, eu acho que a gente também está nesse caminho aqui, de uma maneira um pouquinho mais abrangente, e trabalhar com isso daí. Eu acho que, para mim, a gente estava conversando hoje, imagino que para você nem encara como um trabalho quando você faz o que você ama, igual você está fazendo na rádio lá, né? E não é um trabalho, Não é, né? Não é, de fato não é. O programa Sala de Rock começou com um bate-papo, né? Estávamos voltando de uma viagem, eu, Luiz Brizuela e o Júlio Mangini, falando da importância, da necessidade que eles viam aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, tivesse um programa um pouco mais voltado para o rock. O sertanejo tinha um espaço já muito grande, né? Os ritmos regionais tinham espaços muito grandes, inclusive na TV. E o rock, não. Sim. Aí eu propus, eu falei, então vamos fazer um programa de rock. Ele falou assim, vamos fazer como? Eu falei, olha, a gente tem a TV Assembleia à disposição. Na época eu trabalhava na Assembleia Legislativa. E chegamos em Cuiabá, montamos um projetinho, né, levei para o presidente da Assembleia, eu trabalhava com ele. Só para a gente ter uma noção de que época mais ou menos para... 2010. 2010, certo. 2010. A ideia do Sala de Rock foi quando nós estávamos voltando de um mergulho que a gente foi fazer em Bonito, em novembro de 2010. Chegamos, montamos o projeto, apresentamos para o deputado, ele concordou. Foi até muito engraçado que ele pegou, né? Eu sentei na frente dele, falei sobre o programa, qual era a ideia do projeto, para que ele passasse sábado à noite para poder não concorrer com a grade da Assembleia. E ele ficou me olhando com uma cara de paisagem, né? Eu falando, e ele só balançando a cabeça. Aí quando eu terminei, na época era o deputado Mauro Sávio, abraço deputado, ele virou e falou assim, mas tá bom, quanto é que isso aí vai custar para a Assembleia? Eu falei, não vai custar nada. Eu falei assim, como assim não vai custar nada? Eu falei, deputado, a Assembleia tem a TV, a Assembleia tem câmera, a Assembleia tem, né, cameraman, tem editor, tem tudo. Eu falei, o que a gente vai fazer simplesmente é pegar o que a gente já tem, levar para os bares, como eu mostrei aí, gravar, editar e colocar no ar. Ele falou, peraí, você está vindo aqui me propor trabalhar de graça, fora do horário? Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, toca o pau. Ele falou, pode fazer. Esse trabalhar de graça na sociedade atual é quase que contra-intuitivo, né? Pois é, as pessoas ficam surpresas com isso, né? E a nossa proposta desde o começo era essa, ninguém queria ganhar dinheiro. A gente queria divulgar o rock. Mesmo o Luiz é baterista, na época ele tocava com a banda Expresso Vinil. Sim, Expresso Vinil, lendária aqui. Sim, e salvo o Cavernas, os bares de rock alternativo, se as pessoas não fossem lá, não conheciam a banda. A gente queria dar esse espaço para as bandas de Cuiabá. E a primeira banda que nós entrevistamos no Sala de Rock da televisão foi a banda Branco ou Tinto. Branco ou Tinto. Os nossos amigos do meu baterista atual, Tubarão. Sim, à época o Tubarão era o baterista da Branco ou Tinto. O Thiago fazia o baixo. Também meu baixista hoje. E o Wellington era guitarra e vocal. Um abraço pro Wellington também, nosso amigo, hoje o Jimmy Moraes, Jimmy Moraes, morando em São Paulo. Acho que ele foi para Portugal, hein? Portugal? Nossa, eu tô desinformado. Faz tempo que eu não converso com ele. Um abraço pro Jimmy aí. Que você esteja muito bem aí na Europa agora, mandando. Às vezes a gente troca uma ideia. Sim, sucesso, meu amigo. A gente gosta de você e fico muito contente, muito feliz por ter dado também uma forcinha, uma mão para eles no começo. E depois a gente gravou, o Sala de Rock era gravado nas madrugadas
nos bares da cidade. No Cavernas, né, no Clube de Esquina, quando existia, na Raiz mesmo, né? República. A gente pegava, conversava com a equipe da TV, se deslocava 10h30, 11 horas da noite, ia pro bar, chegava lá, tomava cerveja, gravava o programa. Era uma grande diversão. A grande verdade era essa. Mas o programa não teve uma vida longa na TV, porque na época o diretor dela não era muito favorável a gente. Né? Ele colocava todos os empecilhos possíveis para o Sala de Rock não acontecer. Em que pese a equipe gostasse da gente, trabalhasse muito junto, né? Comentei contigo Bosquinho, Maguila, Davi, sempre muito próximos, sempre muito tranquilos para poder pegar e ir com a gente de madrugada para os bares da vida gravar. Mas o diretor da TV estava com muita dificuldade conosco. Para poder não ter chateação, a gente tirou o pé e falou assim, tá bom, fizemos alguma coisa, num outro momento a gente volta. E uns anos depois, uns bons anos depois, a Assembleia Legislativa fez um convênio com a Câmara dos Deputados para poder criar a Rádio Assembleia. Nisso de criar a Rádio Assembleia, eu conversei com o secretário de comunicação da época, que era Osmar Carvalho, e pediu um horário. O Osmar falou assim, Xisto, vamos colocar vocês na programação. Né? Ele já conhecia o trabalho anterior, já? Já tinha alguma... Nem sei se ele conhecia, eu devo ter comentado com ele, não sei se ele chegou de ver. Né? Conversamos com o Osmar, ele entendeu perfeitamente, gostou da ideia. E quando a rádio entrou no ar, havia umas dificuldades também da grade de programação, porque a rádio é da Câmara dos Deputados com uma franquia para a Assembleia. A grade de programação era da Câmara. Ah, entendi. E havia uns espaços para a Assembleia de Mato Grosso. Ainda hoje transmite as sessões da Câmara dos Deputados e programas da Câmara também. Mas a grade era estreitinha. Ele, muito chateado, pediu para um colega da rádio, o Dudu, ir conversar comigo dizendo que o único horário que ele tinha conseguido para mim era sexta-feira de 9 às 10 da noite. Eu falei, horário nobre. Eu falei, era esse que eu queria mesmo. Para nós ainda do rock ainda. Sim. Né? E durante um tempo o programa ficou de 9 às 10 da noite com a ideia original e central de dar espaço, vez e voz para as bandas de Mato Grosso. Foi assim que participou do Sala de Rock o Senhor Infame, foi assim que participou do Sala de Rock um sem fim de bandas. Sim. Né? E com os microfones sempre abertos e sem censura. O dia que o pessoal do punk foi gravar conosco, foi muito interessante. Foi o Batman, mais a turma dele. E a programação, né, o set list, foi todo escolhido por ele. A música que abriu o programa, eu imagino, já. Foi Vítimas da Podridão do Calibre 12. Né? E a música tem uma letra que fala mais dentro da Assembleia de Mato Grosso. Da Assembleia, isso daí que é a incrível. música começa com com a letra mais ou menos assim. Vivemos num país onde não temos direito, apenas obrigações. Trabalhamos feito escravo para dar dinheiro para um bando de políticos corruptos ladrões. Dentro da Câmara. Dentro da Assembleia de Mato Grosso, a gente começou o programa com essa música. Aí eu brinquei depois com o Dudu, né? Eu falei, se a gente não sair do ar dessa vez, nada mais nos tira. Verdade. Ali era uma prova de resistência ali já. E na semana seguinte, né? Ninguém falou nada, foi tudo tranquilo. E no programa da sexta-feira seguinte, eu criei um bordão, que é como a gente finaliza todos os programas até hoje. Certo. A gente agradece sempre o diretor da rádio, o superintendente da rádio, o secretário de comunicação, e eu finalizo. E agradecimento especial ao presidente da casa, a falar o nome do presidente, dependendo de quem for, que, como ele não ouve o nosso programa, ele não tira a gente do ar. Ah, sim. Inclusive, o que me levantou a curiosidade era isso. Tem alguém na Câmara que fica avaliando o conteúdo? Não sei. Porque talvez tivesse, não tem censura. Os programas são todos de muita qualidade, né? Sim. É tudo muito bem cuidado. Tem uma programação voltada para o legislativo, para poder falar sobre o legislativo. Uma programação que tem um quadro muito grande com o repertório musical de Mato Grosso. O Eduardo Ferreira, que é o diretor da rádio, ele tem um programa que chama Sons do Mato, que é um programa exclusivo para poder falar do que está sendo produzido em Mato Grosso, de qualquer estilo. Não é como o nosso, que é rock, né? O dele é Sons do Mato, é rock,
sei lá, sertanejo, axé, pagode, rasqueado, lambadão, A cultura musical em né? geral. Exatamente, é um programa de música feito por pessoas de Mato Grosso. Então é muito bacana também. Bacana. Né? E o programa nosso está no ar desde então. Mas eu nunca fui radialista, né? Nunca fui da Inclusive, televisão. inclusive, quando eu te convidei, né? Eu jurava que você era um radialista de anos de experiência e você me contou que não, né? Por quê, pessoal? A gente foi lá, a gente foi convidado, minha banda, Senhor Infame, não a minha banda, a banda que eu faço parte, né? Na época ainda com Fernandinho, Aldivan, Jomar, eu e Michael. Essa era a formação da época. E eu vi o Xisso já com essa voz de radialista, já dominando ali a mesa, a conversa de uma maneira tão natural que eu pensei, nossa, esse cara é há anos aí do ramo, né? E quando eu fui fazer o convite para ele, eu convidei ele, falou, vamos falar do seu tempo de rádio aí. Ele falou, meu amigo, rádio eu comecei esses dias. Mas você Olha, tem uma história muito interessante com a questão do rock, né? Para sim, você sim. escolher essa vertente aí, Mas né? só falando uma coisinha ainda sobre a facilidade de fazer o programa. É muito fácil quando a gente faz um programa que é um bate-papo com amigos. Sim. Então, na verdade, o Fazendo o que você gosta, né? Exato, o sala de rock é mais ou menos o que a gente faz lá no boteco, É verdade. né? Agora que fica tarde sem cerveja, mas à noite de vez em quando tinha. É assim, Verdade. coisa meio escondida. Teve inclusive uma vez, inclusive essa vez aí, a Senhor Infame levou cerveja lá no estúdio e Sim. parece que deu um burburinho. Foi. A gente sempre levava, mas de vez em quando Alguém chiava. alguém chiava. Mas a gente levava do mesmo jeito. Coisa de infame, né? Conhecendo meus amigos da banda, faz todo sentido isso acontecer. Você conhece, né? Inclusive, Muito. de muitos anos, o meu vocalista, o Jomar, né? Jomar, vocês. Conheço o João Mar desde de fins da década de 80, quando a gente era moleque ainda, indo fazer segundo grau. Olha que louco isso, né? Hoje eu toco com um cara e nesse final de 80 eu tava nascendo. Olha Tava como que a nascendo. coisa é, né? E hoje você tá me dando aqui entrevista. Olha que bacana. Né? Mas você perguntou da questão do rock. Quando eu era criança, né, antigamente ouvia-se muito rádio em casa, hoje em dia ninguém mais escuta. Mas nasci numa família que se ouvia muita música. Minha mãe gostava muito de MPB. O meu pai, como todo bom carioca, gostava muito de samba. Então eu cresci ouvindo muito MPB e muito samba em casa. Não era o que eu mais gostava de ouvir, mas eu escutava aquilo. Começou a fazer parte da minha formação musical. E eu gostava de música de criança, eu era pequenininho. Mas lá em 82, no final do ano, o meu pai pegou, deu um dinheiro para minha mãe e falou bem assim, ó, vá com os meninos comprar presente, eles vão escolher. Não quero que você escolha, é para eles comprar o que eles quiserem. Eu tinha 7 anos, uma das minhas irmãs tinha 5, a outra 4. Como é que umas crianças dessas idades iam escolher alguma coisa? Mas foi muito bacana que ele deu essa abertura. E nós fomos numa loja de discos. Eu, molequinho, andando pra lá e pra cá, coisa e tal, encontrei um gibizinho, né? Uma historinha em quadrinhos lá, sem pintar, só com os traços. Eu fui pedir aquele gibi pro balconista que estava atendendo a gente. Ele, não, fica à vontade, me deu o gibizinho. Levei para casa, pintei aquilo ali e tinha umas coisas escritas lá, umas, entre aspas, historinhas, que eu não sabia do que se tratava. E um dia eu estava ouvindo rádio, como eu ouvia-se muito rádio, e eu ouvi cantar na rádio aquela história que eu estava pintando. Murilo, aquele negócio que ele me deu, aquele gibizinho, era a quadrinização da música Você Não Soube Me Amar, que vinha junto com o Blitz de inauguração, né, da banda, que foi no ano de 82. Então, você não imaginava aquilo que você estava na mão. Eu nem ali. sabia o que era aquilo, nem que poderia ser no futuro. Você né? ligou os pontos ali quando você ouviu. Foi quando eu ouvi. Eu achei legal porque eu conhecia a história. Aí eu comecei a cantar a historinha e tal. Quando a música tocava na rádio, eu gostava. E a partir dessa música da Blitz, da Você Não Soube Me Amar, abriu para mim as portas do rock and roll. Calhou de ser numa época em que o rock nacional estava assim reacendendo, esse rock meio new wave daquela época. O que? Kid de Abelha? Kid de Abelha veio depois. Mas no começo foi bem a Blitz.
Aí na sequência a gente teve Titãs, Barão Vermelho em 84, Kid de Abelha nessa mesma época, Paralamas, Legião Ultraje. Urbana, Ultraje, né? E a partir dessas coisas começaram a acontecer e foi uma fase muito positiva para o rock brasileiro. Bem rica Imagina, mesmo, né? sim, eu criança, né, com um monte de rock nacional que eu podia ouvir e tentar cantar a letra, né, me chamou a atenção, passei a gostar de rock e desde então fui capturado pelo estilo. Foi picado ali, né? É, E é interessante que nessa época a posição do rock era bem diferente, né? Tanto que muitas dessas músicas, dessas bandas tinha até música em novela. O rock era tinha. visto, eu lembro do Ira tinha música, acho que duas Abertura novelas. de novela. Olha só, a A abertura. novela, a novela. Eu lembro não, eu sei dessa história, Sim, porque eu não vivi você, na você não época. lembra, com certeza. A novela O Outro, ela tinha como abertura Flores em Você, do Ali. Ira. E Né? teve ainda depois, se não me engano, seguida, teve outra música, não foi abertura, mas eles também ainda tinham, em muitas outras bandas tinha música em Muito. novela. A gente tinha como abertura de uma novela. A Gata Comeu tinha, não era A um Gata rock? Comeu, a abertura era uma música do Kid Vinil com a banda Magazine na época. A gente tinha uma música do Ultraje que foi Pelado, a abertura de uma novela, que me deu branco do nome da novela agora. Era outra posição que o rock tava, né? O rock estava numa fase muito ascendente, Ascendente, né? né? Tanto que incomodou muito as gravadoras, porque as vendas internacionais no Brasil diminuíram muito. A decadência. Que a Você acredita? atenção, eles atraíram a atenção pra eles, né? Você tem alguém falando a sua língua, é diferente, Exato. né? Falando coisas que você se identifica do seu cotidiano, né? Sim, E naturalmente isso ia acontecer, né? sim. E as grandes gravadoras começaram a se chatear, porque a venda dos ícones mundiais dele não era igual aqui no Brasil, por conta de uma concorrência com as bandas locais. Sim. Né? A gente, vamos lá. De Brasília, a gente teve Capital Inicial, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso. Também teve Plebe Rude, Metrô. Essas são algumas bandas de Brasília. Eu tenho dúvida se Picassos Falsos são de Brasília ou não. Mas aí do Rio de Janeiro, a gente tinha Blitz, a gente tinha o Kid de Abelha, né, e outros mais. De São Paulo, a gente teve Titãs, Zira, o Ultraje. E eram bandas que ganharam o Brasil, ganharam as rádios e incomodaram. Aí teve a cena do Rio também, que era forte, né? Tinha um pessoal da RPM do Rio. O RPM do Rio. RPM do Rio. Na verdade, o RPM acho que era. Tô na dúvida. Era do Rio de Janeiro. O Paulo Ricardo, à época, ele era jornalista, ele escrevia para a revista Bis, que era uma revista de música da época. E eu me lembro de uma história que ele tinha a banda, mas estava faltando um guitarrista. E o Fernando Deluc, que morava em São Paulo, não conhecia os caras. E alguém comentou com ele, coisa e tal, ele foi de São Paulo para o Rio para tocar com a RPM, que não era ninguém. Ninguém sabia o que era RPM. Sim. Aí com essa banda formada com Paulo Schiavon. Ricardo, Fernando Deluc, Luiz Schiavon e o Paulo Pagni, que eles fizeram sucesso. O Schiavon originariamente também não era da banda. A banda sim. era dos dois Paulos. O Schiavon foi colocado pelo estúdio para poder um músico mais tarimbado, coisa e tal, para ajudar. E deu um diferencial também, né? A Muito. identidade, a estética musical do RPM é bem característica, né? Eu acho as letras bem legais e com um instrumental bem marcante. Talvez, eu como humildemente sou um cara que toca, mas é um dos instrumentais que eu mais gosto, assim, daquela fase ali, sabe? A bateria, tudo, muito os bom, teclados, né? Muito bons, as letras, assim, bem sacadas. E eles também tinham uma coisa que fez eles se destacar, é que tinha o Paulo Ricardo, né? Bonito, tinha um símbolo sexual, talvez seja um dos primeiros desse rock aí que tinha essa coisa. Meu pai fala que ele foi no show deles e era uma loucura. A mulherada não parava de gritar. Acho que é na época do Loira Gelada. Sim. Diz que aquilo ali era absurdo, as mulheres se matavam por causa daquela fase. O ali. RPM ele teve um primeiro disco que foi Revoluções por Minuto, né? E estourou assim, de uma maneira inimaginável. Um trabalho que foi muito bem feito também. Paulo Ricardo teve aula de palco com o Ney Mato Grosso. Então, olha Ney aí. Mato Grosso falava pra ele assim, Paulo, você é bonito. Você tem que olhar para as meninas de cima para baixo, faz um charme, vira meio de lado, joga beijinho.
Quando você estiver cantando, aponta que ela vai achar que você não vai nem enxergar ninguém. Joga um olhar mas 43. ela vai achar que é pra ela. Joga o olhar 43. Né? E tudo isso contribuiu né? muito. As pessoas não pensam que tem tudo isso aí por trás de um artista, né? Pois a pessoa bola isso, né? Uma identidade visual, a maneira dele lidar. É um produto para ser vendido, E né? até hoje ele usufrui disso até hoje. Sim. O cara tá muito bem, sei lá, com uns quase 60 anos, deve ter, né? E eu acho que sim. E ele tá ótimo até hoje, eu acho né? que quase Teve não, aquele... ele deve ter mais de 60, hein? E eles conseguiram uma notoriedade que eles foram gravar nos Estados Unidos, né? Aquele álbum Os Quatro Coiotes. Os Quatro Coiotes. Isso aí é uma marca interessante, né? É uma conquista, né? Naquela época, imagina anos 80, hard rock voando, new wave também muito forte. E aí você recebe um convite da gravadora para ir gravar lá. Gravar lá. Dizem que inclusive eles piraram lá, né? De tanto que foi a emoção de ir para lá, né? Eu sou capaz de imaginar. Né? O punch da gravação gringa é outra coisa. Né? O modo como seleciona os instrumentos, como ajusta tudo. Né? A técnica de gravação é muito superior. Ainda hoje é muito superior. E ainda no Brasil vinha naquela coisa assim, cortando mato, ainda aprendendo, né, nesse processo, ainda com gravações ainda um pouquinho deficientes, né? Tem uma como é que se diz? Um documentário do Barão Vermelho, muito bacana, que eles contam, né? O documentário é muito bom que eles vão contando fase a fase, e cada vez que alguém saía da banda, eles tinham essa pessoa de lado e continuavam falando da banda. E lá na primeira, eles contando, né? O Frejá contando da gravação do primeiro disco deles. Que eles entraram no estúdio e deram tudo, né? Fizeram um sonsaço e coisa e tal, blá blá blá, né? Ele falou assim, olha, a gente pegou e entregou tudo. Quando nós pegamos para poder ouvir a gravação, ele falou, foi uma brochada geral. Imagina. Porque tudo aquele som pequenininho, dando muito vazão para o vocal, né? Assim, a música em si não estava lá. A pressão sonora, né? Ele falou, cara, foi uma brochada. Imagina, você tem um baterista daquele, você tem uma banda daquela e tudo emagrecido assim, né? Tudo mirradinho, né? Porque o padrão estético musical da época no Brasil era esse. Certo. Né? Mas ele ficou muito chateado. Né? Enquanto fora do Brasil, o padrão musical, estético, né? a mixagem era diferenciada. A música parecia grandiosa, né? Exato. E é essa a intenção que a gente busca, né? Quando a gente está gravando. A gente vai no estúdio, a gente quer que ela pareça grandiosa. Quando se trata de rock, né? Sobretudo rock, né? Que a gente rock gosta é atitude, Exato. É um pouco de agressividade, subversão, né? Então, como que você vai colocar isso em alguma coisa sem intensidade, né? Foi a chateação deles. E nessa época também, quando a gente estava falando, a gente tinha outras bandas também, teve Titãs, cara. Titãs, né, cara? A maior banda do Brasil, 8 integrantes, 8 caras numa mesma banda. Voltaram a fazer shows. Que legal isso aí. Então, foi uma fase muito boa. Quando a gente passa para os anos 90, a gente passa a ter um rock nacional buscando um pouco mais de identidade. Isso eu achei interessante. O pessoal brinca que os Paralamas queriam ser o The Police brasileiro. Aquele ska, né, que eles colocavam, né? Aquela pegada. Sim. O RPM queria ser o Duran Duran brasileiro. A Legião Urbana queriam ser o The Smiths brasileiros. Aí quando a gente chega na década de 90, a gente começa a ter um som... Buscar a brasilidade, né? Buscar um pouco mais de identidade, de brasilidade. Com umas misturas estranhas, inclusive, como foi o Chico Science. Chico Science, maravilhoso. Sim. Você escuta aqui e você fala, o que é isso? A primeira vez que eu escutei Chico Science, eu odiei. Eu falei, que coisa horrível. Né? Parafraseando Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho, né? Eu olhei para a banda e não me enxerguei naquele som. Falei, que coisa horrível. Né? Você tinha também, mesmo não fazendo som nacional, mas você tinha, por exemplo, o Sepultura buscando uma brasilidade, colocando ela no som. Nossa, isso é verdade. Isso daí eu vi, sabe quem eu vi falando? O pessoal do Angra, né? Claro que a gente não tá falando mais, é uma banda nacional, mas que faz rock internacional, Sim. né? Mas era uma busca coletiva naquela época. Você tinha o Chico Science, você tinha Raimundos colocando muita brasilidade nordestina, né? Sim.
O Angra fazia isso também colocando, claro, de uma maneira bem refinada, que é natural deles, né? Falei o Sepultura e tinha mais gente aí, cara. Tinha bastante gente colocando brasilidade Tinha, no som. foi uma época de aproximação, Foi. de querer criar uma característica nossa. Então, passada essa primeira fase de estranhamento com o Chico Science, depois eu passei a amar. Né? É, Que é muito bom. você estranha mesmo no começo, realmente. Foi assim. E você falando do Sepultura, outro dia tava o Foo Fighters dando uma entrevista, né? E perguntaram pro Dave Grohl qual era a banda que ele mais gostava, assim, de todos os tempos no mundo. Ele meteu na lata, falou Sepultura. Mas Arrepia, na pra mim lata, na até lata. arrepia, hein, gente, ouvir isso E aí, ele, cara. na sequência, falou bem assim, ele falou, Sepultura gravou uma banda, um álbum chamado Roots. Ele falou, eu não me canso de ouvir aquilo. Ele falou, os caras colocaram instrumentos africanos, colocaram, ele não soube falar o berimbau, mas ele queria falar o berimbau. No meio da música, tudo casou muito bem. Uma coisa Ele meio falou, tribal também, né? ele falou, aquilo ficou lindo. Ele falou, eu não me canso de ouvir esse disco. E foi isso daí que trouxe mesmo a atenção deles, né? Que despertou a atenção do exterior pra eles. Assim, claro, eles já tinham conquistado um espaço fazendo o thrash metal clássico que eles começaram na época. Mas a hora que eles colocaram esses elementos, eles reconhecem que causou estranheza, mas também foi o que colocou eles, que fez eles ser uma banda diferente. Senão eles iam ser mais uma banda de thrash. Sim. Mas isso fez a Sepultura ser o que Sepultura é, cara. Sepultura Gigantes, né? Gigantes. E eu acho que os brasileiros não têm noção da dimensão que é o Sepultura e o quanto ele representa pra nós. Tipo, Eu vou mais longe, eu acho que a maioria dos brasileiros nem sabe o que é Sepultura. não sabe. Porque os ritmos de rock mais pesados, mais agressivos, não tem reflexo, não tem espaço na vida da brasilidade. É verdade. O povo brasileiro foi por outro caminho. Sim. Do mais simples, né? Hoje em dia o pessoal tá bastante aí na... Tanto que eu costumo quando eu falo que eu apresento um programa de rock na Rádio Assembleia, muita gente fala assim, mas eu não gosto de rock. Eu falo, você gosta de rock? A pessoa, você nem me conhece, eu falei, você deve estar associando o rock ao heavy metal, ao thrash metal, ao death A metal. parte mais marginalizada, Ele né? falou assim, e isso, por ser muito pesado, não faz bem pro seu ouvido, porque você não está habituado. Agora, você gosta de rock. Aí quando a gente começa a falar de rock, né, de outras bandas, Aquelas que furaram a bolha, né? Sim. Que a pessoa nem considera essa banda que furou a bolha, nem considera ela rock, porque Sim. ouviu na rádio. tem mais uma, né? Quem é mais antigo, quando você fala das bandas de rock dos anos 80, das brasileiras, elas não pensam como rock. Não pensa. Quando você fala de algumas bandas daquele hard rock farofa, né, de antigamente, tipo Bon Jovi, o próprio Guns N' Roses, Poison. sim, as pessoas gostam, Sim, mas elas não acham que isso é rock. é verdade. Ainda é uma ignorância aí, né? se Muito, for é ver. uma falta de conhecimento. Vamos mas falar ok. uma falta de conhecimento. Vai lá, Ignorância é um pouco Faz. forte. faz parte Mas do processo cultural tem esses nacional. rocks aí que furaram a bolha, que foram além, né? Saíram do meio só do rock, né? Tipo, você Sim. tem Bon Jovi, você tem Guns N' Roses. Então tem aqueles que também falam assim, eu sou roqueiro, o que você curte? Aí o cara, Bon Jovi, Guns N' Roses. Tá feito. Aceito todos. Legal isso daí. Hoje em dia, né, diante da escassez que a gente vive de surgir bandas novas e tal, hoje eu aceito isso daí. Se a pessoa fala que ela é roqueira só ouvindo essas duas bandas aí, tá ótimo. Tá bom já. Porque o cenário tá um pouco complicado, ainda mais aqui, eu acho, no Mato Grosso. Talentos não faltam. Eu acho que o espaço tem faltado. Eu acho que um espaço como o seu, um espaço como Cavernas Bar, que vem há anos aí resistindo, né? É como se fosse um oásis no deserto para nós, músicos autorais, sabe? Concordo. Acho fundamental que tenha esses espaços. É preciso. Hoje em dia, foi criado no cenário nacional uma coisa que deu uma reabertura e um fôlego para o rock, que são os bares de cerveja artesanal. Eu acho muito legal, porque alguém, em algum momento, entendeu que cerveja artesanal combina com rock.
E até quem não é roqueiro entendeu isso, né? Pois é, eu Ele não sei tira um de dia onde, de roqueiro, não vou sei pra de lá. onde surgiu isso, mas aí você vai nos bares de cerveja artesanal da cidade, tá tocando rock. E o cara que às vezes nem é, mas nesse dia ele se predispõe a ser o roqueiro. Hoje eu sou roqueiro, eu É. vou lá, vou tomar uma breja. E o legal é que é o artesanal. seguinte, a pessoa vai, escuta e gosta. É, Isso é muito legal. Eu fui num bar esses dias, tava eu, minha filha e minha namorada, a gente resolveu sempre tomar uma cerveja. E assim, rocks clássicos, nada de muito extraordinário, nada muito pesado, mas aquele rock para agradar. sim. Aí você via gente de mais idade, de menos idade, né? Aquele tipo de gente que você não costuma ver nos bares de rock, mas que estavam ali Apreciando. curtindo, batucando na mesa e tal, e no embalo da música. Sim, Ou seja, as pessoas têm predisposição, tem, nos com falta certeza. espaço. Falta espaço, E exatamente. essa virada de chave aí das cervejarias artesanais criou um espaço a mais. Porque esqueça, você não vai ver esse público no Cavernas. Não Eles vai. não irão. Não irão. E isso está fazendo também um pouco essas pessoas entenderem que ser roqueiro também é um estilo de vida, né? Então, aos pouquinhos, ela indo ali tomar uma cervejinha artesanal, ela sendo exposta a esse tipo de som que ela lembra que ela gosta, que ela nem lembrava. Por exemplo, ela ouviu um Sim. Creedence tocando, esse rock maravilhoso mainstream, né? Que a gente tem. Você ouve um Queen, se ouvir esses grandes clássicos assim, né? Ela entende, porra, eu tenho. Ela. É igual você falou, a hora que você vê ela tá batendo o pé, tá batucando na mesa, ela tem aquilo ali dentro dela, mas tá faltando o local que vai fazer aquilo ali florescer, né? Perfeito. Né? E é uma porta que se abre para poder ouvir outras coisas. Sim. Né? O Dinho, dos Mamonas Assassinas, uma vez ele comentando, né, que a banda era uma bandinha que tocava numa cidadezinha do interior de São Paulo. Aí ele falando, né, que ele tocava as músicas que as pessoas queriam ouvir, aí colocava no meio uma musiquinha dele, Deles. coisa e tal. Então você começa a criar uma predisposição nas pessoas para elas poderem ouvir outras coisas mais. Se porventura o que você oferecer para ela de outra coisa a mais capturar a atenção e o gosto dela, ela vai atrás. Sim. Né? Então, a pessoa precisa estar exposta para ela poder, pelo menos, ter o direito de saber se ela gosta ou não. Porque hoje as pessoas acham que não gostam sem nem conhecer. Verdade. Ou com uma visão estereotipada de algum ritmo, como, por exemplo, achar que o rock é só o thrash metal e o death metal. Ou que é só loucura, droga. Que é só, né? exato. O rock. E essa é a grande coisa que é vendida até hoje. Porque as pessoas a maioria ainda não entende que o rock tem um lado de reflexão grande, né? Principalmente o punk fazia você ter uma reflexão, causava desconforto, inclusive, Crítica ao né? Estado, né? A intenção do punk era essa. Aí você tem músicas progressivas também que te levam à reflexão também, né? Mas eu acho que sempre o que deram mais atenção foi o lado da rebeldia, né? Que também é um atrativo. Foi construído para ser Foi assim, construído, né? Foi construído para ser assim. E eu preciso assumir que foi o que me atraiu, né? Eu não fui pro rock atraído por poesia e reflexão. Eu fui pela rebeldia, que inclusive eu tô achando que tá faltando no cenário atual. Por quê? É uma teoria minha, posso estar falando uma grande bobagem. Grande parte do que atraía os jovens pro rock era isso, a subversão, Concordo. a rebeldia, Concordo. né? Concordo. Até a ostentação, sério. Aí hoje quem que tá fazendo isso? O rap, o funk, o sertanejo também tá fazendo a ostentação e tá pegando tudo o jovem pra ele. O rock ficou um pouco conservador e muito sério. Conservador que eu digo no sentido assim de só fazer música mais séria. E eu acho que aí ele perdeu espaço nisso. Ele perdeu a conexão com o jovem. O jovem que busca isso, ele é um jovem, ele pensa diferente. Mas aquele jovem que você pega, que igual eu fui pego pelo sexo, drogas e rock and roll, que é o que me atraía, hoje em dia o rock não tá mais. Não que ele tenha que vender isso ainda, mas ele tá quase extinguindo a rebeldia. Sim.
Essa coisa da crítica, da rebeldia, do não estou contente com esse lugar onde eu vivo, Sim, né, foi assumido pelo rap. O rap assumiu isso de uma maneira muito grandiosa. Não é um ritmo que eu tenha no meu dia a dia, né, não me embala, mas respeito muito e respeito, sobretudo, por conta da grandeza que ele teve em processar na mente da juventude o questionamento, sim, que há que ser questionado. é verdade. Né? E o rock, como você falou, o rock ficou perdido. O rock durante muito tempo no Brasil, diga, frise-se, o É rock verdade, no Brasil. no Brasil. Porque o rock pelo mundo, ele continua muito bem, obrigado. Sim. Perdeu espaço muito pro pop? Perdeu, isso é normal. O A pop, cena pop tomou conta, mas o rock continua forte, continua acontecendo, né? Continua contando história de amor, continua falando dos problemas da sociedade, continua conversando com a juventude e continua também querendo destruir o mundo, sim, dependendo de qual botar vertente você fogo no for. mundo, né? Sim. Por que a Legião Urbana, até hoje, quando a meninada escuta, se interessa? Porque conversa com a Ele juventude. tá falando de coisas que o jovem tá passando, né? Exato. Então rola a identificação, né? Aquelas dificuldades que eles passam, os problemas da juventude todos. Porque o jovem, a adolescência, é um período para poder você se rebelar, para você ser contra. Sim, Se você não for contra alguma coisa, se você não tiver uma bandeira, não se incomodar com o mundo quando você tem de 15 a 20 anos, você não tem coração. com certeza. Ainda mais nessa época que você tem muita energia, você tá querendo botar isso pra fora e ao mesmo Exato. tempo captar muita informação, né? A gente fica... É incansável esse período, né? Teve um pensador brasileiro que ele dizia o seguinte: quem não é comunista com 20 anos não tem coração, mas quem continua sendo com 40, 50 não tem imaginação. É, Né? Usando essa brincadeirinha sim, dele pela primeira parte, vamos chamar de comunista aquelas pessoas que estão preocupadas em que haja um mundo melhor, que querem o bem do mundo, sim, que é uma sociedade mais justa, mais igualitária. Cara, isso daí é a cara da juventude. sim. A juventude busca isso todos os dias. Aí depois a gente constitui família, fica com idade, o trabalho toma conta, tem filho para criar, boletos vencendo todo dia. Esse sonho de um mundo melhor, ele acaba meio que se perdendo ali na juventude. Exatamente. A gente é tragado pelo sistema. Então, qual é o momento em que a gente tem para poder tentar sair fora dessa matrix? Né? É nessa parte da Nessa época da juventude. juventude. E ali também é onde acho que se molda muito, né? Claro, você está saindo ali ainda do período de casa, da criação dos pais, e às vezes contestando muito também isso daí, Sim, né? E aí você é lançado para a sociedade com uma série de problemas aí, e você tem também que ele se posicionar, né? Eu acho que o jovem que conheceu o rock nos anos, igual você, nos anos 80, 70, para mim que sou um roqueiro dos anos 2000, a gente tem até uma inveja, né, dessa época aí, porque também as outras coisas conspiravam, né? Você tinha as pessoas, acho que o Jomar falou, mano. A turma se encontrava, onde que era um ponto de encontro do pessoal que queria Praça Alencastro. Praça Lencastre. Você ia lá também? Claro. Então eu tenho eu queria viver algo desse tipo que não deu pra viver. São momentos, são fases, a sociedade mudou. É, com certeza. Não tinha celular, nem todo mundo tinha telefone em casa. Né? O telefone era um negócio caro no passado. Né? O telefone custava o preço de um carro. Então, em meados dos anos 80, não era todo mundo que tinha um telefone em casa. Mas o que acontecia? A gente dava um jeito de se comunicar e a Praça Alencastro foi um grande ponto de encontro para usar a expressão do Joe, né, que ele até fez um documentário sobre isso, né, do underground cuiabano. E via gente dos bairros, o pessoal da escola técnica descia, era uma coisa muito bacana. Você não tinha como falar com o cara, mas você tinha quase certeza que você ia encontrar ele ali, né, no Sim, dia da semana, né? sim. Eu vivi uma fase assim, cara, muito diferente da sua, mas as redes sociais elas têm atrapalhado um pouquinho. As pessoas acham que porque ela tem um grupo no WhatsApp, ela acha que ela tá com a pessoa, tanto que ela não tem interesse. A minha fase de jovem, eu contava os dias na semana para chegar no final de semana para encontrar meus amigos.
O jovem de hoje, que vai ser os nossos... Você já tem filho, mas vai ser os meus filhos, os meus colegas, eles se veem ali no grupo a semana inteira e não tem a mínima vontade de se encontrar, de se né? encontrar. Isso é ruim. Esse Muito ruim. é um socializar muito artificial, né? Com A pessoa, certeza. elas ficam mandando, trocando bobagem nesses grupos, porque eu detesto o grupo, só tenho grupo de trabalho e coisa séria. Eu gosto muito de cinema também. Isso que você falou agora me lembra um trecho de Gênio Indomável, né? Do Robin Williams e o... Fugiu o nome fugiu. Mas a falha é do Robin Williams. O menino com quem ele está conversando, que foi que fez... Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele começa a falar sobre... O menino é um puta de um gênio e coisa e tal, mas sempre viveu na periferia da cidade onde ele estava. Esse cara vai... Ele é um psicólogo colocado para poder trabalhar a mente dele e tudo mais. Na hora que eles estão falando sobre alguma obra de arte, ele vira e fala bem assim: você não sabe o que é estar lá. Você tem todo um conhecimento da teoria, mas você não esteve no Louvre, você não chegou perto da tela, você não sabe o cheiro que tem a tela, você não passeou em tal lugar. A vida é muito mais do que o que está nos livros. Sim. É preciso a experiência do contato, do estar lá. E é isso, parece que hoje, como você falou, a vida ficou um pouco estar nas redes sociais, mais impessoal, mandar uma mensagem e a pessoa já se sente próxima. Não é. Não é. O contato é fundamental. Estar presente, conversar, olhar no olho, né? Dar um tapa nas costas. Com certeza. Eu ainda vivi uma parte disso daí e eu venho sentindo falta. As pessoas acham que o grupo resume as amizades, e pra mim, eu não vejo mais dessa forma. Agora eu tô sentindo, tenho feito questão de encontrar meus amigos e ir na casa deles, porque o tempo tá passando, né? Sim. O tempo tá passando, eu já percebi, eu sou um cara jovem, não tô falando como um velho, né? Eu não sou jovem, tá? Você é jovem também, você tá ótimo. Mas depois dos 30 a gente começa a perceber que as pessoas começam a ir. Já tem muitos colegas que já foram. À medida que os anos vão passando, vai mais colegas ainda, inclusive pode ser a gente. Precocemente, né? A gente falava do Fernandinho, que era guitarrista da banda contigo. Isso. O Fernandinho morreu muito jovem, um menino. Entrou num hospital para poder fazer uma cirurgia simples. Teve complicações. Teve complicações e infelizmente faleceu. Eu encontrei com ele uns 3 dias antes e ele estava bem, só que ele não tinha contado para todo mundo do problema dele. Eu sabia por terceiros, né? E aí eu não falei para ele, não comentei nada, né? Vou respeitar. Se ele não comentou comigo, vou respeitar. E aí eu pensei, vai sair tudo bem, né? E aí veio essa surpresa, né? E aí olha como que é, né? Eu lembro que a gente ficava sempre tentando marcar alguma coisa. Bora fazer uma coisa, vamos lá em casa tocar guitarra. Mano, o dia que essa pessoa falta, você vê a diferença que faz aquilo. Puxa, eu não dei atenção para aquilo ali, entendeu? Muito. Mas isso aí foi era uma falha minha e dele. A gente nunca conseguia tempo de fazer alguma coisa. É porque a gente sempre acha que o dia seguinte vai estar aí para dar continuidade. Sim. A gente vai deixando algumas coisas de lado, infelizmente. É verdade. Mas é nosso. É nosso. Precisa ser cuidado e vigiado todo dia e tentar mudar. Que a rotina traga a gente, a rotina detona. A gente deu uma filosofada, falando pra alguma coisa aqui, e falando um pouco também do seu trabalho ainda, continuar falando do Sala de Rock. E como que tá a agenda nesse último mês? Como que tá o Sala de Rock mudou de horário. Mudou? Mudou de horário. Aliás, nós mudamos de horário 40 vezes, pelo menos. Era de 9 às 10, uma época foi de 8h30 às 10, aí foi de 9 às 11, mas sempre à noite. E há algum tempo, né, logo que começou a pandemia, estava complicado fazer algumas movimentações e nos sobrou um horário na rádio de 4h30 às 6 da tarde. E desde então o Sala de Rock é nesse horário. Toda sexta-feira, de 4h30 às 6 da tarde. É toda, mas não toda, né? Que nem sempre... Como não é o trabalho nem meu... Mudou a bancada várias vezes. No começo éramos eu, o Brizuela e o Dudu era nosso diretor. Aí nós incorporamos o Gabriel e o Dudu continuou diretor. Ficamos durante um tempo nós três.
Brizuela foi embora de Mato Grosso, ficamos eu, Gabriel e o Dudu. Aí depois de algum tempo, o Renato da Deixomanos, a Deixomanos foi lá falar conosco, com uma entrevista, coisa e tal. Aí convidamos o Renato mais uma vez, mais outra, e incorporamos ele também. Ele tá na equipe de produção ou ele também tá ali no Ele é apresentador conosco. Ah, que legal. Aí o Brizuela voltou para Mato Grosso, voltou para Sala de Rock. Aí somos nós 4. Durante um tempo, né, participava, como Sala de Rock era virtual, né, cada um na sua casa. A minha filha de São Paulo passou a participar também do Sala de Rock. Fica mais democrático assim, né? Ficou bacana. Aí um amigo dela, né, o Mário, lá do Rio de Janeiro, também apresentava conosco. Como tinha muita gente, o que acontecia? Se por acaso um não pode ou o outro não pode, o time sempre estava cheio, sempre né? o time estava ali. E sempre com convidados. Que o legal do Sala é abrir o espaço, abrir o microfone para outras pessoas. Nesse meio tempo, por conta da pandemia, nós tivemos a participação do Dilvis Caldas, que está lá em Portugal, do Magro, que era do Incrível Mago de Bigodes. Junto com o Billy. Isso, que também estava em Portugal, participou conosco de um Sala de Rock. Nós tivemos a presença no Sala de Rock do Mário, que é tecladista da Made in Brasil. Olha Rita aí. Cadillac esteve no Sala de Rock. Ah, eu não sabia. Até Rita Cadillac. Né? Isso né, faz você conseguir chegar mais longe, né? Exato. E esse formato, ele continua, né, até hoje? Como que é? Quando nós não conseguimos ir para o estúdio, a gente faz ele de casa. Ah, legal. Faz um Sala de Rock de home office. Ele ficou, mas acaba que ele ficou mais. Eu acho que isso até dá um corpo a mais, né? Tipo, você tem agora mais essas opções. Você consegue Sim. falar com. Olha as pessoas que você conseguiu falar, né? Se você ficar só no estúdio, Dentro do estúdio fica limitado. Não né? aconteceria, com certeza. Sim, legal isso. Né? Mas é que a gente gosta de estúdio. Estar no estúdio é muito bom. É legal, né, cara? Né? É outra pegada. E o Sala de Rock a gente transmite ele ao vivo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Né? Durante um período a gente transmitia o Sala de Rock num aplicativo que não existe mais, que era o Periscope. Eu lembro desse aplicativo. O Periscope foi muito bom. Foi uma experiência muito bacana, porque as pessoas, o Periscope, você abria o aplicativo, escolhia um lugar qualquer do mundo, via o que estava sendo transmitido ao vivo ali e entrava. Bem legal, era direcionado, né? Eu quero ver o que tá lá na minha região que eu morei, lá em tal lugar, né? Isso Sim. aí que era o legal dele, né? E no Periscope, durante esse período que a gente usou, não foi muito longo, mas a gente teve contato, teve um Sala de Rock nosso com participação de pessoas diversas da América Latina. Por algum motivo, o aplicativo nos colocou em evidência e conversamos durante a Sala de Rock com pessoas do Chile, da Colômbia. Elas interagindo já na hora ali. Sim, que é assim como faz no Instagram e tal, manda mensagem, Sim. a gente conversava com eles. E tinha até um cara que virou amigo do Sala durante um período, acompanhou muita gente, que ele estava com um filho pequeno em casa, do rock, baterista e tal, mas não tinha como sair. Aí toda sexta-feira, na hora do Sala de Rock, ele entrava para poder acompanhar conosco no Periscope e pedia música, mandava mensagem, mandava áudio. Ele ficou quase que um apresentador conosco. Ele brincava, ele falou assim, cara, o Sala de Rock é minha balada de sexta-feira. Ele falou, não posso sair de casa, tá? Tô com um filho pequeno. Ele falou, não tem lógica eu sair de casa e deixar minha esposa em casa com um filho pequeno. O que a gente faz? Eu ligo o Sala de Rock, bato papo com vocês, se o neném chora eu vou lá, cuido, volto, ela vai, assiste junto. Né? Então a gente conseguiu ter um ganho de público grande. Foi muito legal nessa época. E fazendo ele nesse formato foi muito bom por isso. O Sérgio Brito dos Titãs participou conosco, mas teve um problema na internet dele, participou muito pouco tempo, ele caía, voltava, aí não deu para continuar. Mas se propôs a voltar num outro momento. Né? Então, a gente passou a ter essa possibilidade. Abriu mais possibilidades, né? O fato de você trabalhar com esse aplicativo, né? Sim. Ainda não tem nada equivalente nos dias de hoje, hoje em dia é internet direto, né? Igual Periscope, eu acredito que não. Mas... Hoje o Sala de Rock ele tá na rádio, tem a parte da internet também, né? Sala de Rock hoje tem a apresentação na rádio, né, nos 89.5 FM, Rádio Assembleia. A gente
transmite ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube. E o Dudu depois, ele converte o Sala de Rock em podcast. E estamos em Legal. algumas... Eu não sabia que tava. Pois é, ele fez Extrai ali. só com áudio, né? Isso é legal, cara. E o Sala de Rock ele é um programa que, dependendo de por onde você vê, ele é de um jeito ou é de outro. Sim, uma Quem perspectiva nos ouve, diferente. quem nos ouve pelo rádio, ele é um programa de música que tem um bate-papo nos intervalos. Quem nos acompanha nas mídias sociais, ele é um programa de bate-papo que fala sobre música, até sobre Verdade. música a gente fala, né? Com o som que está tocando na rádio de música de fundo nosso, de BG. Acaba ficando assim. Legal, cara. Olha, ele acabou. Ele simulta ali, né? É, Conforme a mídia que ele tá. Cara, isso acabou ficando bem então legal. é um programa diferente. E o bacana da Assembleia é, como eu disse, não há nenhum tipo de censura conosco. Eu achei isso bem legal. Uma das partes mais interessantes que você me falou. Mas eu acho que também a casa também tem que entender que democracia também não é só ficar falando dela, né? Falando bem, agradando ela. Só elogiando. Né? Eu acho que ela já tem que. Até a pessoa que se entra na política, ela já sabe que faz parte, vai ter gente me vai ter xingando. vai ter crítica. É bom crítica. É, Eu acho que crítica é uma coisa fundamental. Tapinha nas costas nunca levou ninguém pra frente, né? A gente comentava aqui no começo do programa que a gente aprende muito com os erros. sim. Quando é que o político ele amadurece também? Quando alguém chega, pega e fala que não está sendo bom, que está com um problema assim, assim, assado. Então isso faz ele crescer. Verdade. Né? Assim como a gente na rádio melhora a partir de quanto mais a gente erra. Né? A gente errou muito, fizemos muita... E é quando a gente aprende mais, né? Não tem. Tínhamos muitas falhas, mas a gente foi aprendendo devagarinho. Sim. Hoje o programa é um programa bem mais bacana do que era no começo. Já vai fazer quantos anos já? Desde a da essência ali? O Sala de Rock surgiu quando surgiu a Rádio Assembleia. É o programa mais antigo da rádio. Salvo engano, nós estamos com 6 anos já. 6 ou 8 anos. 6 a 8 anos de programa ininterrupto. A gente tá com saudade de voltar lá, hein? São sempre convidados. Vamos sim. A gente tem trabalho para lançar. A gente só tá esperando aí um clipe sair do forno, esses detalhes aí a gente vai alinhar. Porque eu tô com saudade, pô, de ouvir. A primeira vez que eu ouvi nossa música na rádio foi através da que legal. Sala de Rock. Eu lembro que no dia eu fiquei esperando e tocou ali, cara. Eu acho que é uma das melhores sensações pra pessoa que faz uma música, ela ouvir tocar na rádio, cara. E não raramente eu coloco o Senhor Infame nas minhas playlists lá. E daqui da cena aqui, o que tá sempre tocando ali dos nossos colegas ali? Tá sempre passando na programação. Muita coisa, né? É bem variado. Nos últimos programas, a gente tem cobrado até o Renato, a gente colocar as músicas da Deixa Humanos. A gente, com a Sumac Records, né, abriu um grande leque de gravações de artistas de Cuiabá. Fizemos 2 programas com a Sumac Records. Tocamos Eles estão fazendo um trabalho legal, né? Muito bacana. Eu quero depois chegar nesse pessoal, eu quero entender melhor o trabalho deles e talvez trazer aqui, pessoal. Pessoal, quem que é que representa lá a Sumac? Cara, eu não lembro os nomes, eu sou ruim com isso. Sim, mas a gente tem os contatos, Depois você passa pra 2 gente vezes, no canal claro. lá. O Renato é o Renato... Chamando. Renato Curvo? É. Ah, o Renato, guitarrista, né? Isso. Ah, sim. Eu tava imaginando o vocalista, mas eu sei quem que é o O Renato. vocalista é o Thiago. É o Thiago. Isso. Thiago, Eu também quero falar com eles, hein? Passa. Chumanos, queremos vocês aqui, viu? Venham aqui, vamos trocar uma ideia, falar de rock, blues. O trabalho deles eu acho muito legal, cara. Um outro cara também da cena que tá fazendo um trabalho muito bacana, já que você falou de blues, é o Silver Guy. Entrevistamos ele aqui esses dias. Muito bom o trabalho que ele vem desenvolvendo. Muito bom. Eu gosto muito dele. O episódio dele vai ao ar semana que vem. Legal. Foi muito legal. A hora que a gente viu que já tava 2h30 de conversa e não acabava, não. Teve que... Acabamos com muito assunto para conversar ainda. E é assim que é legal. Né? E ele é um profundo conhecedor do blues, ele é estudioso do blues. Verdade. Né? Ele gosta de estudar técnica, ele quer se aperfeiçoar a cada dia, ele quer estar cada dia melhor. Eu acho que as apresentações dele ganharam muito. Sim, Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte,
As bandas, geralmente, elas não fazem um show, elas fazem um som. Né? Que o cara vai ali pra cima, ele pega, toca, destrói, toca muito, mas falta o show. E o show é aquilo que a gente falou lá atrás, quando falamos do RPM, que é pegar, ensinar a pessoa como é que ela vai trabalhar no palco, que horas ela vai conversar com o público. De tudo, a postura Né? dela no palco, Isso. desde o figurino, como que ela faz o público entrar no clima dele ali, ele traz o público junto, né? Sim, né? E o show é isso, é você pegar e fazer uma entrega que não é só a parte musical. Tem um bocadinho de coisas a mais. Tem, não é só o Né? Pra play, você não. trazer o público para você. Sim, Tanto verdade. que foi o seguinte, eu assisti um show do Engenheiros do Havaí aqui em Cuiabá, que eu achei muito ruim. Muito. No aspecto Show. musical, todo. O que aconteceu? Humberto Gessinger chegou em Cuiabá, fez bem assim, boa noite Cuiabá, e começou a tocar. Showzaço, assim, em termos de apresentação das músicas da banda. Tocar, né? Sim, Depois, mas tchau, Cuiabá. tchau Cuiabá e foi embora. É, isso faz falta, né, cara? Então há alguma coisa a mais. Né? E o Silver, eu vejo que ele está buscando isso também. E Ele tem sendo tentado conversar mais com o público, falar um pouco mais de blues. Ainda está muito verdade. didático. É, Né? Mas já está no caminho, tá buscando uma interação diferente. sim. Isso é muito legal. E eu acho que a identidade que ele escolheu também, a estética do blues dele, também é uma estética legal para quem quer conhecer o estilo. Ela é bem. Muito. É simples, mas não um simples pobre. Eu quero dizer um simples acessível. É, é um simples raiz. Porque eu acho que é bom para quem quer entrar no estilo, né? Sim. Você começar por essas coisas assim, mais fácil de se entender. E eu acho que ele faz isso muito bem. A gente conversou aqui, ele tocou umas músicas, mandou umas baladas aqui, foi. Ele deu um show blues, aqui, cara. em que pese isso possa parecer um contrassenso, é um blues alegre. É Né? alegre. Que é aquele blues com mais pegada. E ele faz com alegria, né? E também vamos falar, né, cara? O Silver também como pessoa, né? E é o que importa, é um Ele é uma cara simpatia, né? verdade. Um cara muito simpático, A gente muito tá bacana. conversando o tempo todo dia a gente troca uma figurinha, já mandei umas prévias do. Ele tá ansiosíssimo pra sair o Legal. programa aí. E a gente vai soltar e foi uma grata surpresa. E tem outros caras aí, né? Tem o Mississippi, Sim. na gaita, tem o Alan Regis. O Alan. A gente vai falar com essa turma aí, fora as bandas aí, né? Eu com tenho que certeza. vou trazer a Senhor Infame aqui também. Eu não posso já trazer de cara, senão eu vou tô puxando demais a sardinha, né? Fica muito doméstico o É, negócio. fica muito. Um cara que faz um trabalho muito bacana do blues é o Paulo Cato, né? Que ele montou o bar para tocar blues, é Sim, a vontade dele. Como que é o nome do bar? Lombardi? Lombards. Lombards. É Lombards, agora é Mississippi, né? Era o Lombards antes, agora Mississippi fica na Avenida do CPA. Ah, sim. Não sei onde que é. Né? Ou é Lombards Pub? Cara, tô até na dúvida agora aqui. A gente. Eu já fui lá algumas vezes, mas eu fiquei na dúvida. Eu quero também falar com essas pessoas, viu? Essas pessoas que estão dando espaço é muito importante pra gente aqui, Sim. né? O Luiz Brizuela e o Marcos Guarese de Chapada, a gente fazia, né? Fizemos 4 edições do Festival Geodésica em Blues. Eu lembro desse festival. Festival na rua, gratuito, feito na base assim da doação mesmo. Nunca ganhamos nada para fazer isso. Tem prejuízo, na verdade, sempre. A maioria Mas a gente sempre é. faz porque gosta. Mas com isso a gente conseguiu trazer grandes nomes do blues brasileiro e mundial, né, para Chapada e para poder mostrar para a população. Foram quantas edições? 4. 4 edições. Vai ter mais? Como que tá a Não teve mais porque veio a pandemia. pandemia, né? Ela deu uma bela de uma bloqueada em vários projetos aí, né? Foi. Mas é possível. É possível, É possível, é possível. Já tem essa marca do passado que foi muito positiva, né? Pra vocês usarem a favor e tentar trazer de volta isso aí, Sim. né? Eu acho importante. E um evento que é feito na Praça de Chapada, Um ambiente lindo, né? movimenta o comércio local, movimenta a cidade, dá um aceno para o blues em Mato Grosso, de que é possível, que é viável. Verdade. E a gente gosta. Eu tenho, depois de um tempo pra cá, eu sempre gostei de blues, assim, o blues no canto dele.
Mas de um tempo pra cá eu venho apreciando mais. Inclusive vou comprar o curso que o Silver tá. Ele tá com um curso lá. Tá com curso online, é verdade. Eu vou aprender e eu quero ir mais por esse lado aí. Acho que é natural, a gente vai amadurecendo, né? Não fica as coisas. Tipo, eu que toco, não é hoje em dia só distorção, só tocar pesado. E tem esse lado aí também, né? Mais mais intimista, mais. É um outro universo, É outro né? universo. É um outro universo. Isso é uma das coisas grandiosas da música. Eu, como eu estava te falando, eu tento tocar alguma coisa já há muito tempo, mas eu sou completamente desprovido de habilidade para isso. Eu acho que talvez foi só foco mesmo. Mas é um momento que eu gosto muito. Que enquanto você está tocando, enquanto você está ali no sax, estudando, acho que na guitarra e tudo mais, na música, ou você está na música ou você perde tudo. Não dá para você estar tocando sax, olhando uma partitura, né, tentando entender o que você está fazendo ali e pensando num boleto que vai vencer, pensando no carro que tá batendo válvula, né, pensando... Sim, verdade. Não, você tem que estar ali. Aquele momento é você e a música. Quase desligar do mundo e se voltar para aquilo ali só. É quase que um momento assim de meditação. Nos dias de hoje, é até uma maneira de você também evoluir no instrumento, você tirar aquilo ali como uma terapia. Então você se desliga um pouco do mundo e usa aquilo ali para aprender também, né? Sem dúvida. Tem sido uma fuga para mim ultimamente. Após pandemia, eu tive picos de ansiedade, fiquei depressivo e assim, não, vou focar, preciso tocar. Então às vezes vai me dando aquela coisa assim, o que eu faço? Porque naturalmente você fica só comendo ou você fica fazendo alguma coisa que hoje em dia eu tenho... mas eu acho que isso é experiência, né? É um remédio, né? Eu acho que isso é experiência de vida. Antes, quando eu era moleque, eu saía fazendo alguma coisa. Hoje eu não, vou direcionar essa ansiedade para alguma coisa. Aí eu sento lá na guitarra, daqui a pouco ela me acalmou. Aí eu fico tranquilo. Eu acho que talvez lá no seu caso faltou só esse lance aí. E eu acho que você também escolheu um instrumento que não é simples, né? Também, né? E é barulhento, né? É barulhento. É um instrumento que tem um som assim lindo, soberbo até, né? O som do sax é muito bonito. Então, você arrumou uma responsa aí, né? Não dá pra eu, por exemplo, chegar em casa às 10h40 da noite. E praticar. Né, que eu moro no prédio. E falar bem assim, não, tô meio tenso, vou pegar o sax e vou dar uma descontraída. Os meus vizinhos vão me matar se eu fizer isso. E tem uma diferença, né? Sabe, pegando um gancho nisso que a gente tá falando, tem um programa de música que chama Amplifica. Como você gosta de música, talvez você vai gostar. O programa do Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra, ele tem um podcast de música. Ele leva músicos lá. E foi o Derico, que tocou no Jô Soares. No sexteto. Ele tocou acho que é uma bossa nova, um chorinho, na flauta doce. Aquela coisa singela, linda, delicada, né? Aí ele falou assim, agora eu vou mostrar pra você como que fica no sax. Cara, as mesmas coisas ele fez, só que fez um sax. Cara, a música já ficou soberba. Eu falo soberba naquele sentido, né? Sabe? No melhor sentido da palavra. A música ficou imensa, assim... tem uma coisa sensual no sax, né? Tem uma coisa quente, né? Eu também acho. Né? Eu acho que sax e sex tem alguma coisa a ver. Deve ter algo. Ele é um instrumento diferenciado nesse sentido mesmo. E o som dele, ele enche o ambiente. Agora imagina um apartamento, né? Os vizinhos. O meu vizinho de cima e o de baixo vão querer me ver bem longe de lá, né? Ou a namorada, a esposa, filho, quem morar com você, né? Mas o pessoal de casa já é mais tranquilo. Já, né? Lá no meu caso, por exemplo, com guitarra também, graças a Deus a minha família acostumou. Quando eu comprei o sax, eu morei um período na casa da minha mãe. E como é casa, eu me sentia muito à vontade para fazer barulho sem problemas, né? E tinha uma senhora que era vizinha lá de casa. E um dia eu cheguei, ela foi lá falar com a minha mãe e tal, né? E eu tava estudando. Ela virou pra minha mãe e falou bem, ela bem cuiabanona, né? Ela falou bem assim, ó, tu gosta desse frautão, né? Lá de casa a gente fica escutando esse frautão dele aí. Frautão foi boa, essa eu vou guardar, hein? E que é o seguinte, você vê, é uma casa, ela morava na casa do lado, tinha
parede, todo o espaço, né, para o som poder reverberar e não incomodar ninguém. Aham. E ela E mandou chegava essa lá, lá, né? hein? Diz, tu gosta desse frautão? Será que ela tava gostando? Ou será Cara, que ela eu tava- não procurei saber para eu Mas o não sotacão ficar cuiabano é bom demais chateado. também, né? É muito bom, esse eu Você acho que, muito, eu acho você que lindo. convive com o Renato lá, ele puxa bem, né? O Renato, ele é bem tradicional, né? Eu acho Tradicionalzão, né? riquíssimo o sotaque É. cuiabano. Eu fico no meio termo porque eu sou paulista, né? Convivi com família paulista, então é natural, né? Mas é, às vezes, eu me adapto de acordo com a gurizada ali, puxa demais. Aí a gente já entra no cuiabanês ali. Acaba sem querer dando uma caminhada. É um lance de identificação, né? Eu acho legal. E você é natural de onde, X? Cara, eu nasci em Goiânia, mas eu Goiânia? moro em Cuiabá desde 1982. Foi quando você já chegou conhecendo aquele sons que você falou. Daquilo que comentei contigo. Eu cheguei em Cuiabá em agosto de 82. E nem Então, o goiano você também tem, né? não. Eu falo como falam as pessoas de Cuiabá. Sim. Né? Não o sotaque cuiabano tradicional, mas como falam as pessoas de Cuiabá. Porque o cuiabano tem a entonação, mesmo que você não use o sotaque, os trejeitos, eles têm inclusive, eu falo, ele tem a entonação própria dele, né? Tem, claro que tem. Eu estava em São Paulo uns anos atrás. Dois grandes amigos já, um deles inclusive é padrinho da minha filha. E a gente estava num bar e tal, chegou uma molecada lá que queria também ficar no bar lá na Vila Madalena, tal, não queriam deixar eles entrar porque tinha um menor de idade com eles, né? E se resolveram com o garçom, se ajustaram e falaram assim, não, o que é menor não vai beber bebida alcoólica. Aí ficaram só os outros. Aí sentaram numa mesa atrás da gente onde nós estávamos. Aí eu olhei e virei, né? Fiz uma brincadeira com ele, assim, pô, vamos sacanear o menino, não vai nem poder tomar uma cerveja, tal, né? Aí o cara virou pra mim e falou assim, ô meu, de onde que você é, hein? Eu falei, cara, eu sou de Cuiabá. Ele, mó sotacão, hein, cara? Eu falei, Sotacão. Eu falei, sim. Arrastado que você fala, né? Eu falei, ele não tem o sotaque, Já, né? por Deus, né? Mas é isso, a gente, em cada lugar tem um acento, uma forma de falar. É. E muito embora a gente não fale com o sotaque tradicional cuiabano, como o caso do Renato, né, tem um modo de falar das pessoas de Cuiabá que é um sotaque também. E é muito legal, o pessoal tem feito um resgate, né? Nos últimos anos aqui, né? O pessoal, o showman... Foi a partir do Liu Arruda, né? O povo de Cuiabá, salve Liu. Né? O povo de Cuiabá, lá no passado, quando a gente teve uma grande mudança de pessoas para cá, uma grande imigração, ele ficou assim meio acanhado com o sotaque cuiabano. Aí veio o Liu Arruda, bateu na mesa e falou, vamos falar cuiabanês sim. Nossa raiz, nosso modo. Foi um modo caricato, fazendo piada, mas fez o cuiabano voltar a ter orgulho do sotaque dele. Sim. E desde então outras pessoas vieram na sequência fazendo isso, como foi o Lionier, Vitório e Justina Trevo, que criaram o Nico e o Lau. Sim. Né? Aí tem os de hoje, né? Que são o Didier, né? Que Didier. É o showmano que mora logo ali. Hoje tem o Thiago Mourão. O Eduardo Butaca. Né? Eles estão fazendo um trabalho muito bom, assim. Sim. Valorizando a cuiabanice, né? Sim, acho isso fundamental. Com certeza. Eu, assim, vim pra cá com meses de idade, mas eu me considero cuiabano. Quando eu vou lá visitar meus parentes, eu sinto muita diferença, assim. Eu sinto que eu tô fora da água mesmo, entendeu? Eu sei bem como é. E até eu acho que aqui o povo é bem... É até clichê falar isso, mas o povo aqui é hospitaleiro mesmo. O cuiabano, te recebe de braços abertos. As pessoas quente. De Cuiabá são muito acolhedoras. Sim. São muito acolhedoras. Fora de Mato Grosso, fora de Cuiabá, não vou nem falar Mato Grosso, fora de Cuiabá, às vezes você chega num lugar e você se sente um intruso. Verdade. Né? Eu sinto um pouquinho também quando eu vou pro norte, porque não é o povo daqui, né? Não é. Do norte daqui do Mato Grosso. Sim. É bem diferente daqui também, né? Porque é o pessoal que veio do sudeste, sul e sudeste, né? Pelo nosso norte aqui. E é muito diferente, né? São 2 Mato Grossos que a gente tem aqui, né? Muito, com certeza. No sul do Mato Grosso também tem uma coisa meio assim. Tem. O Campo Grandense não. O Rondonapolitano, ele não é tão amistoso, tão próximo quanto é o cuiabano.
É um pouco bom. Eu acho que aqui já a gente... Que aqui Cuiabá é diferenciado com eu acho relação que a ele isso. também já foi uma influência também dos nativos daqui, né? Que aí já, É muito já tem que falar possível. com o pessoal aí Sim. da história, da antropologia aí, mas eu acho que talvez seja da questão indígena e outras coisas assim, né? Tal, não sei, né? Posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que eu já conheci também algum povo do Nordeste e eu acho que tem uma semelhança nessa questão, sabe? A maneira de ver a vida, uma maneira assim, mais amor e menos, sabe? Eu vejo que no Sul assim é uma maneira assim muito de mais trabalho e organização. E assim, ali no Nordeste e aqui eu vejo que o pessoal já é um povo que mais vamos viver a vida, enxerga a vida de uma outra maneira, sabe? De uma Entendi. maneira mais leve, sabe? Eu acho legal, eu gosto disso aí, Eu eu gosto aderi também. isso também, sabe? Gosto também. Essa coisa acolhedora, essa É, coisa próxima do povo de Cuiabá. sim. Vou falar do Cuiabá, do povo de Cuiabá. Essa de chamar mamãe, papai, vovô, titio, né? Eu acho Sim. isso aí bonito, cara. Eu lembro quando eu era criança eu não entendia isso, mas hoje eu valorizo isso. Claro que eu não tenho o hábito de. Não é assim lá em casa, porque é uma coisa que você não pega do dia pra noite, né? Mas eu acho bonita essa cultura, como que eles respeitam vovó, titio, titia, mamãe, né? Sim. Eu acho bonito isso. E, pô, eu sou muito feliz de viver aqui nessa terra aqui. E eu acho que o que falta pra nós é um pouquinho mais de rock and roll, já. Mas a gente tá trabalhando nisso, né, X? Você tem feito esse trabalho aí, cara. Vamos remando Vamos, devagarinho esse vamos. barco do rock and roll para poder mostrar para as pessoas que é bom, Sim, né? Que merece seu espaço sim, com certeza. e coloquem um pouco mais de rock and roll na vida de vocês, no É, coração de vocês. não tem Vale muito problema a você pena. gostar de sertanejo, de funk, mas você pode ter Seu momento rock seu também, momento né? rock and roll. Acho que a questão é a gente não ser uma monocultura musical, né? A gente tem que ser mais eclético e eu, embora a gente seja roqueiro, aposto que você também ouve outras coisas. Muito, muito. Então eu acho que assim, é abrir espaço aí na sua mente para absorver outras coisas e ó, o rock tem muita coisa para você em várias vertentes e subvertentes o rock tem, né? Então, Com tipo assim, certeza. pode ter certeza que você que tá assistindo isso daí, se você der uma fuçadinha, você vai achar alguma coisa que você se identifica, vai ter uma palavra, vai ter uma reflexão, uma rebeldia, você vai se encontrar. Não é só Mesmo, loucura que é feito rock, claro. né? Mesmo no sala de rock a gente toca rock, porque é a vertente do programa, mas toca também MPB, toca de vez em quando alguns outros ritmos regionais. É, certa vez na sala de rock o Gabriel estava sozinho e ele falou: vou fazer um programa de eletrônico. Olha Fez aí. um sala de rock só com músicas eletrônicas. Dentro do rock a gente tem várias vertentes, como a gente estava falando. Então tem desde uma vertente que é mais romântica, mais tranquila, até uma que trabalha um pouco mais a questões sociais, uma com mais pegada, com menos pegada. Progressivo, um Então, intimista, um sim, agressivo, né? Todo quanto é tem para tipo. todos os gostos e o Tem, com sala de rock certeza. toca esses rocks, esses estilos de rock todos, e também toca blues, jazz, eletrônico. Já tocamos sertanejo no sala de rock, Legal, cara. né? Então a gente vai moldando o programa. E também o rock também tem, acho que ele tem uma parte que a gente tem que assumir, que o rock ele também se exclui um pouquinho, né? Ele fica muito assim, não, vou ficar na minha. E eu acho que também, às vezes, quem vê de fora, fala assim, ah, não, vamos deixar eles na deles ali. Também Eu tenho tem que ter um isso. pouquinho disso, não tem? É verdade. É Eu verdade. falo assim, observando muitos colegas que eles são muito fechados a outros estilos, assim, a ponto Não de... comunica, né? Então eu acho que também tem que existir um esforço da nossa parte como roqueiros aí, né? Em tentar se socializar um pouquinho mais, se abrir mais a outros estilos, que sei lá, parcerias, alguma coisa. Mas fazer o rock reemergir com Sabe, força, né? ó, uma coisa que acontece muito em Campo Grande, nas bandas de Campo Grande e que falta também para Cuiabá, é as bandas tocarem músicas uns dos outros. Campo Grande é muito Verdade. comum.
Ah, o cara É um dando uma moral pro outro. O cara é da banda A, que toca a música da banda B, a banda B toca da banda A e da banda C, a banda C toca das outras duas também, cada um tem o seu autoral e toca das músicas do O amigo. pessoal do sertanejo faz isso o tempo todo. E isso é Isso, inteligentíssimo. você vai massificando a obra do seu colega, mostrando a sua interpretação e um fazendo isso. É uma via de mão dupla ali, né? Claro. Eu acho que só é uma maneira sustentável de você fazer a sua arte, o seu Sim. trabalho. Ó, eu só ouço o Senhor Infame com o Senhor Infame. Sim. Eu acho, inclusive, também outra coisa é participação. Ah, vamos chamar o vocalista da outra banda? Ah, isso é muito Vamos. bacana também. Também, né? O que os Mas outros você chamam tá- de. Tem um termo aí em inglês, mas. Participação, vamos chamar de Sim. participação. Eu acho que isso também é interessante. Porra, como que fica, será, Senhor Infame com o vocalista tal da banda tal ali fazendo um som? Eu acho que também isso desperta a atenção também, né? Sim. Isso é muito bom. Eu acho que isso falta aqui. Eu Faz- quase não vejo isso aqui. Não, eu também não. Faz circular mais as músicas entre as Faz. bandas. O público escuta mais todo mundo. Com Você não certeza. fica refém só do seu repertório para poder fazer autoral. Sim. Porque fazer música não é uma coisa muito fácil, né? Então, se por acaso eu tenho a minha banda, eu tô tocando, aí eu falo assim, cara, vamos mandar aqui, se os bares falassem, Senhor Infame, vamos lá. Então vamos. Bora. Pô, eu como o cara do Senhor Infame vou me sentir lisonjeado. Eu vou criar mais carinho e respeito por aquele cara que eu tô vendo cantar minha E de música. repente fala bem assim, vamos tocar uma música lá Bora. da banda do Xisto? Isso, pô. Né? Então, essa interatividade, essa interação tá faltando. Será que é o quê? Será que é uma vaidadezinha, um orgulho? Não, eu acho que é só falta de costume. Falta de costume, Acho que é né? só falta de costume. Tá todo mundo querendo vender o seu peixinho, tocar Vamos suas provocar músicas isso aí, tal. né? Vamos, acho que de repente, se alguém começar, engrena. Sim, vamos provocar isso aí. Vamos ver, ó, senhor Infames, meus amigos infames aí. Vamos dar um exemplo então, né? Vamos fazer alguma coisa aí. Eu acho também interessante, talvez, um vocal feminino na banda Senhor Infame. A Senhor Infame tá bem pesado agora. Legal. Você vai gostar, acho que, dos últimos sons aí. Estamos em estúdio agora lá no Espaço Toma com o Billy. O Billy também vai vir aqui, o Billy Spínola, mostrar a guitarra de coxa e um pouco do trabalho dele. E ele tá gravando, nosso som tá ficando, rapaz, o negócio Que tá grande. ótimo. Que Você ótimo. vai conhecer, eu vou te mostrar. Jomar arrebentou, Tubarão, Thiago. Eu acho que a gente tá chegando num momento assim de maturidade musical, assim, e ainda jovem. Então a gente tem ainda saúde para dar pressão e experiência, né? Experiência. Então o som tá ficando e ainda com o trabalho do Billy lá que tá ficando bem legal também. E eu gosto das letras do Senhor Infame também. Essa Eu não sei agora quem faz isso. É o Jomar, que é o é o Jomar. letrista? Jomar. Então, Jomar é foda. eu gosto muito. Jomar é. A hora que a gente. Quando ele pega assim pra focar, assim, só sai pedrada ali. É pesado, né? O jeito dele de compor. É bem característico. Acabou ficando infame mesmo. A gente desenvolveu. Às vezes eu olho pra trás, nem parece, mano. Vai fazer mais de 10 anos que eu tô na banda. É tempo. E aí eu cheguei lá, moleque, com 20 e poucos aninhos, já tinha Aldivan, Roberto. Que já era monstro naquela É. época, né? Aldivan, pra quem não sabe, é o famoso Jacaré. Jacaré. Que tocava lá na GTW, lá Isso, atrás. outra banda lendária, GTW. Você tocou a GTW muito na rádio, né? Já colocamos lá. A gente fez um programa com a Falando- Rose Pando. Sim. Né? Ela participou do programa com a gente. Participou ela e todo mundo da GTW nesse dia. Sim. E já tocamos muita GTW no Inclusive Rock. também teve um evento deles que foi registrado pelo Joey, que você citou, né? Foi. Que fez aquele documentário sobre a Ser, cena, né? Ser Underground. Quero também falar com você, Joey. Queremos você aqui pra falar da nossa cena aqui, cara. Esse cara também deu uma baita força aí pra cena, né? Com esse trabalho. E fez parte também da GTW. Também, isso, né? Agora, né? Foi integrante da GTW. Sim, com certeza. Olha só, então entrei nessa banda e aí esses dias eu olhei pra trás e falei, caramba, mano, a gente construiu uma coisa aqui, né? Acaba virando um legado, o dia que eu botei o chapéu na cabeça pra tocar no palco, todo mundo estranhou, mas acabou virando uma identidade. E hoje eu sou obrigado a usar o chapéu. Hoje não quiser, As pessoas perguntam, você não vai usar o chapéu hoje? Poxa, mano, deixei o cabelo crescer, queria deixar o cabelo solto. Mas tá bom, virou um compromisso com quem vai ali pra ouvir, sabe? Eu ponho o Sim. chapéu, um momento eu tiro ali, mas
É legal isso, cara. E eu acho que, senhores infames, vamos fazer alguma coisa diferente aí. Vamos chamar um participante e vamos agitar os nossos colegas aí. Tem muita banda boa aí, né, cara? Tem, tem. Tem muita banda boa em Cuiabá e fora de Cuiabá. No interiorzão nosso aí também tem muita gente fazendo um Tem, com trabalho. certeza. A gente precisa fazer uma aproximação, né? Talvez. é, a gente tem que provocar acontecer aí eventos aqui no interior também, né? A gente já foi em alguns bem legais. Eu acho que a pandemia deu impactou muito, né? Esfriou muito, Mas né? eu acho que o que vem depois da pandemia é uma sede muito grande. O pessoal tá, sabe, como um passarinho que saiu da gaiola agora querendo. Então eu acho que é hora das pessoas aproveitar essa oportunidade, que tá todo mundo com muita energia querendo botar pra fora. E esse é o momento de sair bandas legais, de sair festivais legais, aproveitar, porque ó, o pessoal tá com sede, a gente tá com sede de tocar. Tantas pessoas que estão no palco, quanto as que estão querendo ir ver quem está no palco. Tá Isso. todo mundo precisando. Sedento, né? A gente precisa aproveitar esse momento, pessoal. Vamos aproveitar, vamos fazer um barulho, fazer o que o rock sabe fazer de melhor, que é o que? Atitude. Atitude é o que tá faltando um Perfeito. pouquinho, né? Sim. Mas vamos lá, então, Xisto. Muito Bacana. obrigado pela sua Cara, visita, cara. prazerzaço estar aqui contigo. Uma honra para mim, né? Você ter Imagina, foi lembrado de mim, ter me feito esse convite. E no que eu puder ajudar, colaborar, conte sempre comigo. o espaço está aberto. Qualquer trabalho que você tiver de novidade aí, você quiser vir falar aqui, chamar atenção para esse trabalho, que seja um festival igual você já fez, que você já trabalhou. As pessoas que vão tocar lá, também esse link fica aberto, via de mão dupla. Se você quiser mandar alguém que já Legal. foi lá, fala para os meninos lá do Showmanos. A gente quer criar um circuito, né? Sim, Você vai um dia fundamental. na rádio, um dia você passa aqui, outro dia você toca no bar do Ciclano, e a gente precisa de mais espaços assim. O Xisto faz esse trabalho já faz um bom tempo e não, eu tenho que admitir, eu tenho que falar que também é uma inspiração esse tipo de trabalho Que bacana. pra gente aqui. A gente quer espaço, a gente quer que as pessoas tenham voz, a gente quer que a luz chegue nessas pessoas, tá? Muito obrigado por ter vindo aí. Eu Foi um agradeço. prazer. Você abriu um espaço na sua agenda em pleno sábado e espero que vocês gostem desse programa aí, pessoal. Humildemente a gente vem trabalhando dia após dia para trazer bastante conteúdo, conhecimento e abrir a mente de vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.